Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Mais um dia na presença de Jesus, estamos vivos, acabamos de acordar, muitos já estão até na estrada, indo para os seus trabalhos. Nós só temos que agradecer a Deus. Que Deus abençoe o nosso dia, renove nossas forças. Vamos confiar, meus amigos, porque Deus está no controle de tudo. Deus está conosco. Jesus, o nosso irmão, nosso amigo, nosso guia e modelo, nunca nos deixou. Então vamos confiar. Hoje tudo vai dar certo. Então, estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Ouvindo esta melodia, vamos procurar uma posição agradável, que nós vamos conversar com Jesus. Vamos nos conectar com a espiritualidade maior. Então precisamos relaxar a nossa mente, o nosso corpo físico, inspirando e respirando, visualizando a imagem de Jesus. E vamos conversar com Ele. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 128. Ela diz o seguinte: nada pode atingir o seu íntimo se você não quiser. Se foi ou for ofendido, lembre-se que quem ofende é doente e siga em frente. Se não está como gostaria, se em volta é só dor, tristeza, lamúria, preserve o coração e se abandone nas mãos de Deus. Não tema, mesmo que o forcem a fazer o que não quer, mesmo que tudo conspire para fazê-lo nervoso e desesperançado. Nada, nenhuma pessoa ou coisa, de mal ou mesmo de bem, pode dirigir você como se fora um autômato. Reconheça-se uma fortaleza contra o mal, o medo, a força e a revolta. Amar a si mesmo é a maior proteção que existe. É isso aí, meus amigos. Precisamos primeiro nos amar. Nos amando, nós temos uma força e nada pode nos atingir. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Itens 1, 2 e 3. A candeia debaixo do alqueire, porque Jesus falava por parábolas. Aqueles que têm o Evangelho podem acompanhar. Jesus disse que ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Ele também diz que não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador,
a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Essa passagem está em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhe respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam e ouvindo não escutam e não compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão. Porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. Essa passagem está em Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. Que assim seja. Então, meus amigos, mais uma passagem de Jesus para uma grande reflexão. Jesus, aqui, ele nos ensina que tudo que fazemos, que pensamos, seja bom, seja ruim, está sob a supervisão de Deus. Porque Deus nos criou, portanto Deus sabe até o que vamos pensar e o que vamos agir. Quando nós fazemos o bem, seja conosco ou a outro, nós estamos crescendo moralmente, espiritualmente. Mas o contrário acontece quando nós fazemos algo ruim e ainda tentamos esconder, achando que ninguém está vendo. Como tudo tem o seu tempo e nada fica encoberto aos olhos de Deus, um dia essa verdade será revelada. É por isso, meus amigos, que nós precisamos nos policiar. Nos policiar no que fazemos, no que pensamos e no nosso agir. Porque Deus, Ele está vendo tudo. Quando Jesus disse que ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire e que ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa, Ele quis dizer que nós precisamos colocar a nossa luz ao alcance de todos. Ele quis dizer que seus ensinamentos, que são as verdades reveladas, devem ser compartilhados e não guardados somente para nós. Jesus, Ele nos convidou a todos, a serem seus discípulos, a seguir seus ensinamentos, mas também praticá-los. Então vamos colocar o nosso candeeiro, que é a candeia, no lugar mais alto de nossa casa, para que assim esta luz possa iluminar a todos os ambientes e também as pessoas. Vamos pensar um pouco sobre essa passagem e que Jesus nos dê força
para que a gente possa compreendê-las. Neste momento, nós só temos que agradecer a Deus, aos irmãos de luz que se encontram aqui, por mais um ensinamento. E juntos vamos formar uma corrente. Vamos pedir a Jesus que derrame sobre o nosso planeta Terra bênçãos de paz, porque o nosso planeta está precisando. O nosso Brasil está passando por um momento em que precisamos orar muito. Precisamos chamar muito por Deus, seguir os ensinamentos, colocar a nossa luz no mais alto. Que Jesus toque no coração dos nossos governantes, para que eles possam olhar mais para o povo e não apenas nos seus egos. Que Jesus nos abençoe. A reflexão final de hoje diz o seguinte: é sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos e erros dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem levianos à verdade e à lição. Que possamos refletir sobre essa passagem, esta mensagem edificante, e que Jesus nos dê sabedoria. E durante o dia possamos avaliar os nossos atos, os nossos pensamentos. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.